tentando aqui na minha mente, me ajuda a fazer uma recapitulação, porque a gente começou tendo as primeiras reportagens, basicamente mais centradas no Constantino e em mim, onde ele diz que tem que... chega num dado momento e fala, inclusive, que tem que achar alguma coisa sobre mim, basta uma ou duas coisas, mesmo que não tenha nada de eu defendendo o golpe, vai em cima, abre o Constantino, abre a investigação em cima do Constantino com base num post onde ele questiona o William Bonner, que é o único print que a gente tem. Tem a frase, né? A frase que ficou marcada: quando ele cismou, o ministro cismou, né? Falando de mim, do Constantino, e quando ele cisma é uma desgraça. Nós temos os assessores cientes de que estavam cometendo uma ilegalidade, falando, não, vamos fazer assim, combinando como fazer, para não ficar, entre aspas, descarado, né? Eles encobrindo essa ilegalidade. Talvez a ilegalidade central aqui seja o fato de que o Alexandre estivesse escolhendo alvos jornalistas que ele quisesse calar, e como o judiciário é um poder que precisa ser provocado, ele criou uma estrutura dentro de um outro poder que foi o TSE, controlada por ele mesmo, que fazia a provocação nos moldes que ele queria, onde o Alexandre, inclusive, assume o papel que eu ainda não tinha visto ele assumir. Ele é o provocador e ele é o perito, porque num dado momento ele vira, vocês querem que eu faça o laudo? Agora eu falei, caramba, o Alexandre faz laudo. Perito judiciário também, esse cara é promotor, juiz, vítima, acusador, é o diabo, e também é perito judicial. Eu quero Paulo Figueiredo, eu quero Constantino, você se vire. A investigação tem que ser espontânea, não é o juiz que tem que falar, vai atrás desse aqui. É tudo equivocado, é tudo absolutamente demoníaco nesse negócio. Daí eles dizem, depois dessa resposta, vem a ideia de que eles dão aquela resposta, aquela sessão, vem uma nota do Alexandre, depois vem aquela sessão no plenário combinada ali, que eles combinaram num jantar no aniversário da esposa do Gilmar Mendes, onde eles dizem, não, uma questão procedimental, normal, tudo está nos autos, tudo está na PGR, etc, etc. Aí vem as notícias de que, a respeito da Oeste, né? Vem a Oeste, use a criatividade. Só encontrei em matérias jornalísticas. Use a criatividade. Depois... Essa frase já era para derrubar todo o sistema de justiça brasileiro supremo. Só essa. Só essa, mas a coisa ainda vai piorando. A gente tem, nos outros dias, notícias de que o Alexandre estava usando o sistema da Polícia Civil porque o cara do gabinete dele tinha um amigo na Polícia de São Paulo que acessava informações que só eram possíveis com ordem judicial, de forma informal, até do cara que fez obra na casa do Alexandre, ou seja, coisas que demoliram a ideia de que era tudo feito sob pessoas que já estavam sendo investigadas, com ordens dentro do processo, etc, etc. Foi demolido, que é, inclusive, o mais curioso, foi tentar ver a imprensa defendendo isso, a mesma imprensa que criticava a tal da ABIN paralela, que fazia muito menos que isso. Depois, nós tivemos, como se não bastasse isso, como nós não tivéssemos mais, como se isso não tivesse chocado a gente o suficiente, veio a notícia a respeito do Alan dos Santos. A ideia de que eles estavam revoltados com o Alan dos Santos protestando contra o ministro, fazendo o que queria, os juízes que depois o julgariam, chamando ele de idiota, dizendo que se pudessem, essa frase foi... dava vontade de pegar um jagunço e fazer um sequestro internacional de jornalista e mandar ele para o Brasil. Esses que são as pessoas que deveriam julgar o Alan dos Santos caso os inquéritos fossem transformados em ação penal. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. Foi uma coisa avassaladora. Aí nos últimos, agora ontem especificamente, depois da gente já estar chocado, dolorido, impressionado com tudo isso, veio a perseguição ao empresário de São Paulo, na segunda-feira, se eu não me engano, não sei se foi domingo ou segunda, veio a perseguição dos empresários, que simplesmente pessoas que decidiram protestar nos Estados Unidos, fora da jurisdição deles, exercendo um direito que é protegido pela Constituição americana, de forma pacífica, sem representar nenhum risco, compartilhando informações que eram públicas na internet. E teve também esse rapaz que era deputado, esqueci o nome dele agora,
vamos lembrar aqui enquanto estiver falando com você, deputado do Novo, que teve as contas bloqueadas pelo Alexandre, e a gente está vendo que o processo teve uma série de irregularidades e que o próprio Alexandre abriu o processo. Então, essa última matéria da Folha de São Paulo foi feita sob medida para destruir ponto a ponto da defesa do ministro. E, paralelamente a isso, já teve isso que você falou, que o Moraes decidiu abrir Moraes, decidiu abrir uma investigação para descobrir a fonte da Folha de São Paulo, para quebrar sigilo de fonte jornalística, que é um dos princípios mais basilares do jornalismo mundial. Eu não sei se eu fiz aqui Você fez um belo apanhado. Um bom apanhado. Eu queria pensar uma frase sua não, frase desses diálogos cabulosos, né? Que é o seguinte: quando esses assistentes, juízes, que na verdade são jagunços, que na verdade são capatazes, que na verdade são capangas do Alexandre de Moraes, por quê? Quando eles falam que dá vontade de pegar um jagunço e pegar o Alan dos Santos lá nos Estados Unidos, por quê? Porque o departamento americano e a Interpol veem as acusações sobre o Alan dos Santos e vão começar a rir, como riram. Falei, não, a gente vai extraditar o cara pelo quê? Porque ele falou mal da calva do Alexandre, que ele falou mal da mãe do Alexandre. Vocês estão de brincadeira. Isso aqui é crime de opinião? É exatamente isso que o Alan dos Santos cometeu, segundo a jurisprudência ditatorial brasileira. Quando ele fala de jagunços, eu acho que ele não está só fazendo uma piada, o Paulo Figueiredo. Inconsciente ou conscientemente, essas pessoas sabem que eles contam com jagunços no Brasil. Aí eu falo uma coisa que até algumas pessoas falam, cuidado quando você fala, policial federal, policial civil, policial de qualquer ordem, que obedece ordem para prender senhora de 70 anos, condenada a 17 anos, para colocar tornozeleira numa mulher que tem que fazer um tratamento de câncer, e o Alexandre de Moraes se nega a isso, e joga um homem na cadeia doente, diabético, para morrer ao relento, morrer lá na cadeia, sendo que a PGR, inclusive, queria tirá-lo, estou falando do Clédiston. Quando você coloca um homem na cadeia, simplesmente porque ele fez uma viagem que ele nunca fez, na verdade, né? Que é o caso do Felipe Martins. Esses policiais se comportam, infelizmente, como jagunços. Ah, você está falando mal da instituição da Polícia Federal? Não, estou falando mal de alguns policiais que foram, infelizmente, cooptados. Ah, eles têm família, eles têm salários, mas estão sendo cooptados a agirem como jagunços. Uma ditadura, isso é muito sintomático dessa fala abjeta desse homem, uma ditadura só se constrói com capatazes, com capangas, um policial, um general, um soldado do exército que pega no fuzil, pega numa arma para atirar contra a população, infelizmente se torna tão abjeto quanto o ditador que está dando a sua ordem. E por que eu estou dizendo isso? A gente falou que aludiu ao nazismo, tem aquele livro famoso da Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, que ela fala do Eichmann, que era um burocrata, que era um homem que fazia o quê? Colocava judeus nos vagões de trem para ir para Auschwitz, para ir para campos de concentração para morrerem. E em defesa dele, ele falou, eu simplesmente cumpria ordens. Se houvesse no Brasil uma consciência real de democracia, policiais, jornalistas, pessoas, subordinados, esses mesmos juízes canalhas que obedeceram às ordens para fazer uma procuração criativa de crimes que não existiam, não agiriam como jagunços do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes conseguiu convencer a estrutura do judiciário e a estrutura, boa parte da estrutura da Polícia Federal, para agir como jagunço. E aí é a soberba e a megalomania do juiz, do autocrata, do carrasco, na verdade, travestido de juiz, que diz: a gente tem jagunço, a gente manda nisso aqui. A justiça somos nós. Então é por isso que eles falam exatamente isso. Porque eles têm total, absoluta consciência da impunidade que eles têm tido, pelo menos até o momento. Eles estão tentando se reagrupar. Eu tenho visto bastante conversas entre eles. Teve o famoso almoço que eles fizeram lá com os presidentes dos poderes todos nessa semana. Paulo? É negociata política, porque eles sabem que o negócio da emenda PIX lá ia dar problema para o STF, que a gente sabe que o Congresso Nacional tem interesses escusos, não é? Ia dar, não. Tá dando, né? Mas há uma tentativa de rearrumação, há uma tentativa até de acordo, né? Eu publiquei no Paulo Figueiredo Show, acho que de terça-feira, uma notícia da CNN, de uma repórter importante da CNN que cobre o judiciário, dizendo que eles já tinham concordado em encerrar os inquéritos. Isso me parece já ser meio consensual. Já estão partindo para uma negociação. Prender a mim? Eu tenho medo disso, porra. O que é encerrar o inquérito? É anular ou acelerar o processo? O que você acha que eles vão fazer, que eles fariam nesse sentido?
Eu acho que eles vão mandar para a PGR, que vai, em minha opinião, neste momento, com a situação atual, é que eles mandariam para a PGR, para a PGR transformar, que é o rito normal, né? Para a PGR escolher se quer ou não transformar em denúncia, e aí denunciar as pessoas. E aí vira a seguinte discussão, né? Se a PGR vai denunciar todo mundo no STF, mesmo quem não tem foro, ou vai distribuir para as instâncias inferiores, justamente para tirar um pouco da pressão do Supremo Tribunal Federal. Eu acho uma coisa interessante, uma conquista que parece que a gente está caminhando para essa direção. Mas eu ainda vejo muitos veículos de mídia, Adriles, que ainda fazem defesa do ministro. As defesas foram para o espaço do ponto de vista agora lógico, né? Não faz mais nenhum sentido. Não sei nem o que o Reinaldo Azevedo deve estar fazendo agora para justificar o que o ministro disse que a Folha completamente demoliu. Interesse em atacar a eleição brasileira. É nesse nível que eles estão, enfim. Mas já disse, mas o que eu quero dizer é o seguinte: num primeiro momento ainda houve ali um ou dois que tentaram fazer uma articulação de defesa seguindo a linha do que o ministro e os outros do que o Alexandre e os outros ministros do Supremo Tribunal Federal tinham dito. Esse troço foi para o espaço e aí a imprensa meio que está começando a adotar meio que o modelo Jovem Pan, que a Jovem Pan nem toca no assunto, finge que não existe. É igual o Pablo Marçal, finge que não existe um Alexandre de Moraes no mundo e o Brasil está funcionando normalmente. É uma coisa meio quase que... eu ia dizer de autista, pessoal autista ia ficar chateado comigo. Mas o que nem a Globo teve coragem de fazer, que é não tocar na Vaza Jato, na Vaza Toga, que foi colocada pelo... Nem a Globo, até a Globo noticiou. É verdade. É impressionante. Que coisa horrorosa. Por isso que a audiência essa desgraça completa. Mas o meu ponto nessa história é, agora a gente chegou num momento, especificamente com essas revelações de ontem, e com essa abertura do ministro de um inquérito para descobrir sigilo de fonte, onde é quase que uma guerra declarada à Folha de São Paulo. E nesse lado eu fico curioso se os jornalistas que são quando são jornalistas de esquerda, né? Para os jornalistas de direita, dane-se, eu, Constantino, não sei o que, você, né? Eles querem que a gente morra no inferno, arda no mármore do inferno. Mas quando atinge um deles, ninguém solta a mão de ninguém, geralmente, né? Há um corporativismo muito grande. O que você acha que vai acontecer? Você acha que eles vão servir ao corporativismo primeiro ou acha que eles vão servir ao Alexandre? Porque o Alexandre parece que ele não entende que tem freios, né? Os freios estão sendo colocados pelos outros. Ele, de um modo geral... Essa mídia? Perdão? Por que você chama de eles? Você está falando da mídia, os jornalistas mesmo? As empresas de comunicação? A quem as empresas de comunicação vão... O que elas vão fazer? Vão defender a si mesmos e o sigilo de imprensa ou eles vão defender o Alexandre? Porque os dois se tornou meio impossível. Há uma cisão. A Globo é um caso à parte, só que é um caso à parte que é a maior empresa de comunicação do país que fala dezenas de milhões de brasileiros. A Globo ajudou a construir esse sistema, esse regime ditatorial que está aí. Então, eu acho que ela tem dissidentes. Dissidentes, assim, também anuíram com esse processo, tá? Sim, claro. A própria Folha de São Paulo. Erval Pereira ou outros jornalistas não perceberam o que estava acontecendo em 2022 e até antes, entendeu? Foram anuentes. Hoje, por causa exatamente disso que você falou, que chega a ser um discurso ilógico, chega a ser um discurso tapafúrdio, que é o que a Daniela Lima faz, que é o que o André Trigueiro faz, que é o que o Otávio Guedes faz, que essas pessoas não têm mais a menor credibilidade para qualquer pessoa que tem um mínimo de tutano, um mínimo de cérebro na sua cachola, entendeu? Essas continuam anuindo para o sistema, dizendo que o Elon Musk está querendo interferir na eleição, que o Alexandre de Moraes foi a salvaguarda da democracia, que não houve nada de errado. Aliás, eles repetem um discurso, né, do próprio STF. Não houve nada demais com o rito. Eles fogem do assunto. Não é o problema de rito, que foi exatamente anulado também, como no caso da Lava Jato, né? A questão da Lava Jato foi uma questão de rito. Aqui não. Aqui é uma questão de você querer perseguir desafetos usando o sistema de justiça para criar provas, produzir provas contra pessoas inocentes por crime de opinião, como você mesmo, como Paulo Figueiredo. A Globo vai continuar nisso. Eu duvido que a Globo vai se insurgir contra toda a narrativa que ela tem construído ao longo de décadas, ao longo de anos. A Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo já vem numa toada de uma crítica meio esquizofrênica. A crítica aqui fala que o Alexandre de Moraes foi necessário para a manutenção da democracia, que aí é a questão da idiopatia, da ideologia, das redações, desses jornais respectivos, dizendo foi bom para arrancar a direita. Mas até um esquerdista, até um cara ideológico, às vezes tem a nuance, primeiro, de sobrevivência do órgão. Peraí, a gente vai ter que
se servir de escravo, de capacho para Alexandre de Moraes a vida inteira, isso é humilhante para o jornalista. E é humilhante quando você fala do Reinaldo Azevedo, por exemplo. Até o Reinaldo Azevedo está tendo dificuldade de manter esse discurso. Ele está começando a falar, olha, não é bem assim, o Lula está pisando na própria biografia, o STF está ficando um pouquinho fora do prumo. Ou seja, chega um momento que fica patético, que fica ridículo, você tira a credibilidade total do seu caráter, do seu jornalismo. Então, a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo vão adotar o seguinte sentido. Foi necessário, isso que estão falando, o Alexandre de Moraes, foi necessário esse recrudescimento para instaurar uma democracia contra a premissa de uma ditadura, mas essa defesa da democracia se transformou numa espécie de frente antidemocrática por estabelecer o autoritarismo para além das suas bases. É lógico que é uma narrativa na sua base fictícia, porque ali o ovo da serpente se transformou a ditadura brasileira. Mas eles vão relativizar nesse sentido, que não dá. O Alexandre de Moraes se tornou insustentável, eu acho, para o regime. O máximo que eles podem fazer é isso que você falou, anular o inquérito das fake news, eventualmente jogar isso para a PGR ou dividir em diversas instâncias, e eventualmente dizer que foi um exagero retórico do Alexandre de Moraes em algum momento e tirar os poderes, os holofotes dele. Tá? Eu acho que esse é o plano do regime hoje.